Você quer ter sucesso na vida? Vamos aprender sobre a importância do propósito? Quando nós descobrirmos o nosso propósito, nós sabemos qual o rumo que devemos dar à nossa vida. Vem! Você pode me chamar de CJ e esse é o seu canal Passos. Vamos caminhar juntos em reflexões e abordagem prática de princípios e segredos que estão presentes nas Escrituras para obtermos sucesso na nossa vida. Vamos iniciar com a série Os Segredos do Sucesso de José no Egito. Vamos iniciar com a leitura bíblica, naturalmente, de quando começou a história de José na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10, nós temos o início da história de José. Vamos acompanhar? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais os odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quando olhamos a história de José, podemos perceber mais do que problemas comuns em uma grande família. José era o filho predileto do seu pai, porque era filho da sua velhice, filho da esposa a qual Jacó, seu pai, trabalhara há 14 anos para casar com ela. José tinha 11 irmãos e uma irmã, filhos de 4 mulheres diferentes. Não é difícil inferir os vários problemas que poderiam existir no meio dessa grande família. José era odiado pelos seus irmãos. E esse sentimento agravou-se ainda mais quando José contou-lhes a respeito dos seus sonhos. Por já conhecermos o desfecho dessa história, podemos fazer o destaque de alguns segredos que se tornaram os segredos do sucesso de José no Egito e também são aplicáveis a nossas vidas nesse contexto pós-moderno. Independente dos problemas que contar os seus sonhos à sua família trouxe para José, esses sonhos também significaram o seu propósito revelado. Então, identificar o seu propósito foi um dos segredos do sucesso de José no Egito. Se ele um dia estaria em posição de governabilidade sobre sua família, naturalmente isso representou o segredo revelado, um propósito revelado por Deus para a vida de José. O seu propósito também é revelado por Deus nas suas Escrituras. Quando você ler a Bíblia com o coração aberto e a mente apta para entender o que Deus tem a dizer a você, o Espírito de Deus vai revelar a você o seu propósito, porque Deus criou você. Está registrado nas Escrituras. Deus te criou com um propósito. E tudo que diz respeito à sua vida, Deus, que é o teu Criador, Ele se interessa. Deus espera que você identifique o seu propósito, mas não só para saber, mas que você ajuste sua vida ao propósito de Deus. Porque quando nós ajustamos a nossa vida ao propósito de Deus, nós alcançamos o sucesso, aquilo que Deus preparou
para a nossa vida. Em Jeremias, por exemplo, no capítulo 29, versículo 11, as Escrituras dizem o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. O plano de Deus para a sua vida, o propósito dele para a sua vida é sempre melhor do que qualquer outro propósito que alguém possa ter para você, inclusive os seus próprios propósitos. No Salmo 138, versículo 8, as Escrituras ainda nos dizem: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O salmista tinha certeza que o propósito de Deus se cumpriria na vida dele. E ele coloca isso em oração, clamando a Deus, que esteja sempre com ele. Ainda em Provérbios 19, versículo 21, podemos contemplar a palavra do seguinte. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Veja, Deus tem um propósito para você. E assim como José identificou o seu propósito, você, eu, todo ser humano precisa identificar o propósito para o qual foi criado por Deus. Eu mesmo tinha muitos planos pessoais para a minha vida, tantos projetos que eu fiz, e muitos deles não foram bem-sucedidos, muitos foram fracassos. E quando eu estava reedificando, refazendo o meu planejamento de vida, Deus veio a mim e disse: não tem a ver com os projetos da sua vida, tem a ver com o meu propósito para a sua vida. Eu compreendi isto. Depois que conheci os propósitos de Deus para a minha vida, todas as vezes que vou tomar uma decisão, fazer uma escolha para a minha vida ou a vida da minha família, eu faço a pergunta: isso está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida? Se não estiver, eu descarto. E se estiver, eu prossigo para a glória de Deus. Pastor Roberto Silvato, um líder batista inspirador, ele tem uma contribuição sobre a importância do propósito para uma vida bem-sucedida. Vamos ouvi-lo. Seu modo de enxergar a vida molda como você vive a vida. Sua perspectiva influenciará como você investirá seu tempo, gastará o seu dinheiro, usará seus talentos e valorizará seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como você vê a vida. Você descobrirá que existem tantas respostas quanto existem pessoas. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconsciente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, tatuagens. Metáfora da vida não verbalizada influencia mais do que nós imaginamos. Influenciam nossas prioridades, nossas metas. Se você pensa que a vida é uma festa, você só pensa em se divertir. Se você pensa que a vida é uma corrida, você pensa em velocidade, tudo tem que ser rápido. Se você pensa que a vida é uma maratona, você só pensa em persistência, em resistência. Como você vê a vida? Se você pensa que a vida é uma competição, você só pensa em ganhar. Como você vê a vida influencia como você se relaciona com as pessoas, como você lida com as vitórias e com as derrotas. Você precisa buscar na palavra de Deus as metáforas bíblicas que podem ajudá-lo a construir uma vida com propósito. Quando nós lemos em Romanos 12, 1, 2, a palavra de Deus nos falando que nós precisamos experimentar a transformação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí nós encontramos na Bíblia a metáfora correta que nos dá a visão divina do que é uma vida com propósito. Uma vida com propósito é uma vida que é definida pelos valores de Deus, pelo que as Escrituras nos falam que é prioridade dada por Deus,
aquela pessoa que busca ter a mente de Cristo e que experimentou a renovação do seu entendimento por ler a palavra, buscar a Deus, conviver com o povo de Deus e experimentar em cada momento, em cada situação, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem descobre o propósito na vida não tem uma vida em que tudo dá certo. Não, esse não é ter o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida. Quem descobre o propósito de Deus sabe, como diz em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas. Ele age em todas as circunstâncias adversas, favoráveis, sempre a favor dos seus. Você vive com essa garantia. Quem encontrou propósito divino na sua vida, vive com essa segurança, porque sabe, como diz o Salmo 23, no versículo 1, que o Senhor é o meu bom pastor e nada mesmo me faltará. Que Deus abençoe você, que você encontre o propósito divino para a sua vida e, por isso, você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Como Jesus disse, uma vida abundante, que foi o que ele nos prometeu. Pois é. Identifique seu propósito, seja feliz e bem-sucedido. Um forte abraço e até o próximo episódio. Siga os passos e bora pra frente, pessoal.